Olá, meus amigos e amigas! Hoje nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, uma publicação da Bertrand Brasil. Gente do céu, eu fico quase que meio que sem palavras para falar desse livro. O que eu posso lhes adiantar é que maravilhoso! Eu acredito que esse livro se tornou o meu predileto, o predileto de toda a vida. Leitura fantástica que prende o leitor do começo ao fim. Eu simplesmente fiquei apaixonado. Eu não queria parar de ler. É claro que, por causa dos afazeres da vida, eu tinha que largá-lo. Mas largar essa obra era uma tortura, pois esse é um livro que mexe com a gente, que faz com que nós fiquemos bastante pensativo. E aliás, ele traz questões que eu já estava pensando há muito tempo na minha mente, porque essas questões elas foram levantadas através da minha vivência e também através de dois filmes. Então eu posso lhes dizer o seguinte: se quem lê A Biblioteca da Meia-Noite gostar da temática, gostar das discussões, das dúvidas, dos questionamentos que esse livro proporciona, com certeza essa pessoa vai gostar desses dois filmes que eu vou falar agora. Então fica a dica desses dois filmes que eu vou falar agora. Um deles é Efeito Borboleta e o outro A Dona da História. Então agora vamos começar a falar um pouquinho do enredo dessa obra maravilhosa para vocês entenderem o que esse livro tem a ver com o Efeito Borboleta e o filme A Dona da História. Vamos lá? Preparados? Então me acompanhem até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo livro A Biblioteca da Meia-Noite. É impossível não gostar dessa história, porque, como eu disse, livro fantástico. Bem, A Biblioteca da Meia-Noite vai falar de Nora Sed. Nora Sed, ela é aquele tipo de mulher que se sente totalmente inadequada. Ela olha para si mesma e só vê defeitos. Ela se acha uma mulher imprestável. Ela acredita que ela não somente prejudicou a sua própria vida, mas também estragou a vida de outros, que ela gerou causas que trouxeram efeitos muito ruins para a vida das pessoas que estavam cercando. Por exemplo, ela acredita que um ex-noivo teve a vida arruinada porque ela simplesmente desmanchou o noivado 2 dias antes. Ela acredita que o irmão dela foi prejudicado porque ela não quis assinar um contrato para que eles formassem uma banda de rock. Ou seja, todo mundo teve uma vida ruim por conta de seus atos. Além disso, a Nora foi meio que rejeitada por algumas pessoas, perdeu 2 empregos, então ela dava aula de piano, então ela se sentiu rejeitada porque a senhora que a contratava para dar essa aula a despediu. Ela foi despedida da loja na qual ela trabalhava. Ela teve um gato que morreu. Então, situação de Nora Sed péssima, a mais lamentável possível. Imagina uma mulher que, além de ver essas coisas ruins na vida dela, ela também absorve um sentimento de tristeza, ela absorve esse
forte sentimento de rejeição, então ela fica muito, mas muito mesmo para baixo. Essa é a Nora Sede. Diante desse quadro ruim, Nora resolve... triste lhes dizer. Nora resolve morrer. Ela decide morrer. E comete uma besteira. Ao cometer esse ato imprudente, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite. E o que seria a Biblioteca da Meia-Noite? A Biblioteca da Meia-Noite é um lugar entre a vida e a morte. Então Nora não chegou a morrer, mas ela também não está totalmente viva. Na Biblioteca da Meia-Noite, ela reencontra uma antiga amiga, uma senhora que lhe dava bons conselhos, uma senhora pela qual ela nutre sentimentos afetivos bastante positivos. Essa senhora lhe dá algumas orientações a respeito de como funciona a Biblioteca da Meia-Noite. O legal é que, na Biblioteca da Meia-Noite, há muitas estantes, prateleiras de livros, e todas essas prateleiras parecem ter vida própria, porque elas se mexem, sabe? Elas ficam se movimentando de acordo com certas necessidades. A senhora, que se chama Senhora Elm, que é amiga aí da Nora Sede, ela tem alguns poderes mágicos de fazer com que os livros voem. É claro, assim, não é nada assim de que tenha assim efeitos tão estrambólicos, efeitos tão poderosos. Movimentações simples, mas que eu diria encantadoras em sua simplicidade. A senhora Elm explica para Nora isso que eu lhes disse, que ela está na Biblioteca da Meia-Noite, um lugar entre a vida e a morte, e que há lá vários livros. O mais importante de todos é o livro dos arrependimentos, que contém todos os arrependimentos da Nora Sede. Depois, existem os livros das possibilidades de vida da Nora, ou seja, a Nora executou determinadas ações, mas se ela tivesse feito outras? Para exemplificar ainda melhor, eu falei para vocês que a Nora desmanchou um noivado 2 dias antes. Então, existia um livro. Se eu não estivesse desmanchado meu noivado 2 dias antes, como seria a minha vida? Aí, Nora, ela queria ser nadadora, mas ela desistiu. E se eu fosse nadadora, como seria minha vida? Nora era para ter sido uma cantora de rock, ter assinado o contrato. Se eu tivesse assinado esse contrato, como seria minha vida? Existiam, então, diversos livros a partir dos arrependimentos, livros contendo vidas. Só que, em primeiro lugar, a Nora teria que consultar o livro dos arrependimentos. Então a Nora consultou, olhou atenciosamente e escolheu um arrependimento para mudar. Aí, a partir disso, ela teria que pegar o livro específico de vida que ilustrava a situação posterior ao arrependimento. Se ela gostasse daquela vida, ela permaneceria. Se por acaso ela não gostasse, ela ia sentir um sentimento de inadequação com aquela nova vida, que não era a sua vida raiz, e ela voltaria imediatamente à Biblioteca da Meia-Noite. Era isso que iria acontecer. A partir daí, a Nora passou a experimentar diversos tipos de vida. Então ela viveu uma vida como se fosse casada, ela teve uma vida de cantora de rock,
E aí ela vai experimentando outras possibilidades, porque a biblioteca da meia-noite, embora não traga todas as possibilidades de vida, porque existem possibilidades inexistentes, traz possibilidades infinitas, que é uma coisa meio engraçada. As possibilidades são infinitas, ou seja, nunca acabam, porém existem algumas possibilidades que não existem. Outra coisa interessante é que quando a Nora ela volta assim para Terra, ela sai lá da biblioteca da meia-noite para viver aquela vida, ela não volta no ponto exato do arrependimento. Ela volta alguns anos depois com as consequências. Ou seja, ela está vivendo as consequências e por isso ela não tem na sua mente as histórias que levaram exatamente àquela consequência. Sabe o trajeto? Exemplo, ela desistiu de se casar 2 dias antes. Não aparece ela voltando. Olha, eu vou me casar com você. Então ela se casa. Aí ela vai, compra uma casa com aquele marido e chega a tal ponto. Não. Existe assim uma lacuna. Ela já está diretamente dentro da consequência. E nesse dentro da consequência, aparecem pessoas novas na vida da Nora. Então ela não sabe quem são essas pessoas. Então, durante as muitas vidas que ela está experimentando, surgem casas, surgem cenários, morrem pessoas, outras pessoas têm as suas vidas prolongadas. Algumas pessoas são mais felizes, outras pessoas se sentem derrotadas. Então ela não sabe por quê. Porque a lacuna é visível, a lacuna está permanente em todas as vidas. Então ela necessita meio que fazer perguntas para essas pessoas e ela tenta de uma maneira sutil, ou ela fuça o celular, por que pessoa morreu, por que tal pessoa está feliz. E as pessoas também sentem ela meio estranha. Como que se a Nora não fosse ela mesma? O que está acontecendo com você, Nora? É a maior e mais constante pergunta que as pessoas lhe fazem a todo momento em cada vida. Você está diferente. E ela está diferente porque ela não viveu exatamente aquela vida. Ela está experimentando a consequência. Com tudo isso, a Nora ela começa a ter algumas percepções. Eu não vou falar mais nada assim do enredo, o que acontece com ela, mas vou dizer as percepções de Nora, porque elas são interessantes e essas percepções nós podemos partilhar. São percepções que todos nós, seres humanos, podemos ter. Nesse sentido, eu diria que o livro A Biblioteca da Meia-Noite traz um forte sentimento de identificação com as nossas vidas. Embora nenhum de nós vá parar numa biblioteca da meia-noite, pelo menos eu acredito nisso, eu creio que diante de vivências nós podemos ter essas percepções. A primeira percepção da Nora é: e se eu tivesse feito diferente? A minha vida seria diferente? Sim. Por exemplo, aí eu vou pegar a minha vida para ilustrar. Era para eu ter sido padre. E eu larguei o seminário. Se eu tivesse continuado no seminário, como seria a minha vida? Será que hoje eu estaria aqui no canal do YouTube gravando vídeos sobre livros? Ou será que eu estaria nesse momento celebrando uma missa? Como seria a minha vida? Eu fiz parte de 2 seminários. Se eu tivesse só ficado no primeiro seminário, que pessoas diferentes eu teria conhecido? Porque com a mudança, eu mudei de cidade e nessa cidade eu fiz amizade com novas pessoas. Mas se eu não tivesse feito essa mudança, se eu não tivesse feito essa mudança, essas pessoas que fizeram parte da minha história não estariam ali.
Então, olha que coisa fantástica. A Biblioteca da Meia-Noite demonstra que as nossas decisões, por mais pequenas que sejam, sempre trazem mudanças significativas na nossa historicidade. Tudo muda, desde pessoas que nós conhecemos, às vezes 5 minutos numa praça a mais pode fazer com que a sua vida dê uma grande mudança. Exemplo, eu estava numa praça, estava prestes a sair e resolvi ficar 5 minutos a mais. Nesses 5 minutos a mais eu conheci uma garota e nós começamos a namorar. Se eu tivesse saído antes, não a teria conhecido e a minha história seria outra. Ou talvez a tivesse conhecido em outro momento. O que a Nora constata é que a cada nova vida que surge a partir de um arrependimento, todo o cenário da vida dela muda. Então isso é bastante legal ela perceber isso. Ela também percebeu que os arrependimentos dela foram todos a partir dos sonhos das outras pessoas e não a partir dos seus próprios sonhos. E isso foi também uma coisa triste. Isso também nos leva a pensar quantas decisões nós tomamos nas nossas vidas em função do sonho dos outros. Ou seja, a gente escolhe uma profissão porque é o sonho do pai, da mãe, mas a gente não fica bem conosco mesmo. Ou então a gente se rebela contra aquela decisão, que foi muitas vezes o caso aí da Nora. Ela não tomou a decisão, mas apesar dela ter feito o que ela queria, ela se sentiu mal porque ela acreditava que estava prejudicando a vida do outro. E por conta disso ela acabava não vivendo realmente a nova vida, porque ficava a todo momento: ah, mas se eu tivesse feito isso, talvez a outra pessoa seria mais feliz. Ela se sentia meio que responsável pela vida do outro. E é tão triste quando a gente se sente responsável pela vida do outro. E a outra coisa, as nossas decisões, e isso é bem marcante no livro, traz consequências também para a vida do outro. Ao mesmo tempo que é ruim a gente se sentir responsável pela vida do outro, mas de certa maneira nós somos responsáveis pela vida do outro. É um lance muito complicado. Qualquer decisão que a gente toma, ela não é uma decisão nossa. Por isso aquela coisa, ai, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não é verdade. A vida não é somente sua. Tudo que você faz pode trazer uma consequência. Tanto é que a Nora mudava de decisão, algumas pessoas ficavam ricas, aí ela não tomava aquela decisão, tomava outra, a pessoa parecia pobre, depois a pessoa parecia feliz e pobre, depois a pessoa parecia feliz e rica, outra vez a pessoa desaparecia porque morria. Ou seja, tá tudo meio que entrelaçado. E o que fazer diante de tudo isso? Qual é a melhor vida possível? Como escolher a vida adequada? Essa é a grande pergunta do livro A Biblioteca da Meia-Noite. E essa grande pergunta, e se eu tivesse feito diferente? E se eu não fizesse aquilo, ou se eu fizesse aquilo, qual vida eu devo escolher? Essas questões básicas aí e essas grandes questões, eu não sei exatamente se são tão básicas ou se são grandes questões, não fica muito claro, mas são questões que realmente modificam as nossas vidas. Elas estão presentes naqueles filmes que eu citei. Efeito Borboleta é a história de um rapaz que tem uma determinada vida e ele muda. Ele volta no tempo, ele muda a decisão e a partir da mudança de decisão, uma vida totalmente diferente. Não gostou daquela vida, ele muda de novo.
a dona da história. Nós temos a Carolina, a protagonista. Ela também toma decisões. Aí ela muda a história dela, uma nova consequência. Basicamente, a mesma temática, a Biblioteca da Meia-Noite. O livro me deixou muito pensativo, porque eu fiquei começando a pensar em toda a minha história. Quantas coisas eu fiz e quantas coisas eu me arrependi. E como seria a minha vida se eu pudesse voltar e tomar outra decisão? Quais seriam as consequências? E às vezes eu gostaria muito de ter essa possibilidade. Eu gostaria de voltar no tempo e descobrir como seria a minha vida caso eu não desistisse do seminário. Ou, de repente, como seria a minha vida se eu não tivesse terminado determinados namoros. Seria fascinante poder ter uma biblioteca da meia-noite para eu poder mudar. Mas essas coisas não acontecem. Então, eu vou falar a minha conclusão pessoal. Não é exatamente a conclusão que vocês possam vir a ter com essa leitura, mas a minha é: você nunca vai ter uma vida perfeita. Tenha consciência disso. Todas as suas escolhas irão acarretar em fatores positivos para você, como fatores negativos. As suas decisões fatalmente vão mexer também com a vida das outras pessoas. Só que não dá para você ficar o tempo todo medindo as suas decisões a partir dos outros. Até porque os outros também não ficam medindo. Nós vivemos num mundo meio cão. As pessoas elas procuram sempre o seu melhor e elas estão um pouco lá se lixando para o que vai ocorrer com a sua vida. É claro que eu acredito que você não deve ser nenhum filho da mãe e simplesmente tomar uma decisão e passar por cima da vida das outras pessoas, tratando-as como um mero objeto. Mas também você não pode ficar tão reprimido ao ponto de largar coisas importantes da sua vida e simplesmente deixar de viver. Você não pode basear suas escolhas nos sonhos das outras pessoas. E se você tomar uma decisão errada, você pode tentar consertar, mas existem também algumas consequências da sua vida que não são consertáveis, eu diria assim. Nem tudo que você decide tem a possibilidade de arrumar. Então, muitas vezes você vai ter que abraçar as suas decisões. Então, a melhor coisa é: tome suas decisões e a partir delas veja o que acontece e abrace as consequências e veja quais são as possibilidades de lidar com ela. E não fique se lamentando pelo passado e porque o que já foi tomado como decisão ficou lá atrás. Se você ficar o tempo todo olhando para trás aí na sua vida, você não vai viver o presente e muito menos vai chegar a um futuro. Simplesmente você vai ficar estagnado. E parece que a Nora ficou nessa situação. Ela começou a se achar tão ruim nas suas tomadas de decisões, tão inadequada, ficou tanto tempo olhando para o passado que a vida dela não deu passos consistentes adiante e ela acabou decidindo morrer. Aliás, acabei também me lembrando de outro livro que tem uma leve identificação com a Biblioteca da Meia-Noite, que é o Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Olha só quantos livros assim que tratam de temáticas parecidas. Eu diria que enquanto temática, a Biblioteca da Meia-Noite ele não é tão original, porque ele já traz questões elaboradas em filmes, também em filosofias, mas a maneira com a qual o autor Matt Haig trabalhou essas questões foi bastante interessante, foi bastante divertida e conduziu a uma reflexão bem acessível para todas as pessoas, porque eu andei fuçando aí gente que leu o livro e elas ficaram assim maravilhadas pensando nessas possibilidades. E se por acaso você já traz essas questões como eu já as trazia,
Creio que a reflexão vai ser muito melhor aproveitada, muito mais aprofundada. Eu tô meio melancólico, meio triste, apesar de ter gostado, mas essa melancolia não decorre da qualidade do livro. Ou melhor, decorre. O livro é tão bom que ele te leva a situações que podem te trazer alegrias ou podem te trazer tristeza. O Matt Haig, ele não ficou assim muito preocupado. O meu livro é para trazer alegria ou o meu livro é para trazer tristeza. O meu livro é para trazer reflexão. E a partir da reflexão, cada um vai ter uma consequência. Algumas pessoas vão ficar felizes com a sua vida, com as suas decisões, outras vão ficar melancólicas, tristes e talvez até lamentar por determinadas tomadas de decisões, que foi o meu caso. Mas, apesar de tudo isso, eu volto àquilo que eu já falei. Nós temos que abraçar as nossas decisões e não ficar lamentando pelo passado. E é isso, gente, que eu tenho para dizer. Vocês já leram o livro A Biblioteca da Meia-Noite? O que acharam? Concordam? Discordam comigo? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!